Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Dolgoff, estou aqui responsável pelo time de engenharia de aplicação aqui da ABB Eletrificação. Estou junto com meu colega aqui, Moisés, né? A gente vai fazer esse evento aqui com vocês hoje. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas aí, a gente teve alguns imprevistos com a ferramenta, né? A gente está usando uma ferramenta nova agora e tivemos aí um processo de aprendizagem aí, às vezes acontece alguns imprevistos, tá? Então, peço desculpa aí, vocês devem ter recebido um link de última hora agora com uma nova sala, né? A gente teve que replicar a sala novamente, mas acredito que agora está tudo certo, vai correr tudo certinho como a gente esperou e planejou aí com tanto carinho aí para vocês, tá? Bom, pessoal, a gente começa aqui com um vídeo, tá? Então a gente vai passar aqui um vídeo para vocês sobre a ideia geral, né, do que a gente vai discutir hoje, sobre o que é o Beyond Connected, quais são os ganhos, o que isso tem trazido aí de inovador para o mercado de distribuição de energia. E depois disso, aí o Moisés, a gente vai fazer um bate-papo aqui bem descontraído para falar um pouquinho sobre a solução, né, e para falar um pouquinho sobre as características, quais são os ganhos, os benefícios que vocês vão ter usando essas soluções da ABB, tá bom? Então, vou rodar aqui o vídeo e daqui a pouco a gente volta a se falar. Welcome to the ABB Innovation Show 2020. My name is Slobodan Jokovic, and I'm Product Marketing Manager for Energy Distribution for Europe. With me today in the studio is Sebastiano Paganini, Global Product Manager for Digital Solutions in Energy Distribution. And we are very pleased to present you our innovations today. Hello, everyone, and thank you, Slobodan. I'm also very pleased to be able to share some exciting moments with all of you today and present you our interesting new products. Digitalization is changing our world, also in energy distribution. At ABB, we have taken advantage of the opportunities it creates to make our solutions and products in sub-distribution safer, smarter, and more efficient. This will improve energy efficiency and predictive maintenance in buildings. Yeah, on this basis, products and tools have been developed, and we would really like to present you all today in detail. So we summarize all that under the term Beyond Connected. What exactly do we at ABB understand by Beyond Connected? ABB's safe, smart, and sustainable solutions for sub-distribution protect, monitor, and measure your installation, making it fully connected and truly smart. Yeah. This will then improve energy efficiency and predictive maintenance in buildings. But how exactly does this work? To give an answer to that, let's have a closer look together. Well, building managers nowadays are really much aware how energy efficiency can help them to achieve their own target of sustainability and savings. Managing electrical energy consumption is key to that. So, for that you need to know how much energy is consumed, where and when. This is where our flexible and scalable solutions come into play, right? Yeah, that's right. So all devices in a building can be easily connected to a network to enable data collection. And based on this data, it's possible to manage energy consumption and maintenance according to the requirement of the building. What does the analysis of electrical energy consumption look like? It's very simple. All data are collected and visualized through our intuitive web user interfaces. This means that it's easy to see where and when the energy is being used, which makes it possible to detect all energy losses. Yeah, that's right, correct. Through the web server, the energy consumption of the building can be optimized. For example, automated action can be implemented, such as load shedding. This way, downtimes can also be detected and prevented quickly at an early stage. Absolutely. Furthermore, customized alert and defined diagnostic and real-time notification have been implemented, providing absolute transparency to the system performances. What does this mean in figures, Sebastiano? So this means saving up to 20% of energy consumption and, above all, also 50% of reduction in CO2 emissions.
It is also interesting to note that building managers can increase the value of their installation by up to 5% while reducing maintenance and operating costs. Sebastiano, are there any restrictions on different building types? Well, not really. Our solutions are scalable for any size of buildings, from public and commercial building to industrial facilities. Existing systems can also be easily upgraded, as installation and configuration is very fast, keeping downtime to a minimum. This can be described quite well with the 3D model. Smaller commercial buildings such as stores, hotels, offices and restaurants can be upgraded with just few additional devices, having also easy and plug-and-play installation. I believe it has never been easier to achieve transparency for the entire energy distribution system and the consumption of energy resources such as gas and water. So it is. Look at large commercial buildings, for example, like offices, towers, mixed-use commercial buildings, airport, shopping malls, hospital, and also large hotels. They can be integrated with the collected sub-distribution data into the local web server, or also the cloud platform that manages the entire website. So here too, in summary, the advantage for the industrial buildings lies in service continuity and predictive maintenance and forecast development. Here it is particularly important to reduce and prevent unplanned outages and the associated costs. What if there are already existing monitoring systems of complex installations such as SCADA or BMS? No problem. They can be, of course, integrated. Now we have talked a lot about the functionalities and application areas of Beyond Connected. Next, let's take a look at the system itself. The core is System Pro M Compact Insight. The product range consists of a control unit where all data is streamlined and input-output modules as well as sensors, which are installed along the network, can bring their own data. Through their input-output modules and the sensor, these data are collected, transmitted to the control unit, and then visualized through the local web server that we are calling Insight Web Server. Or you can also use the ABB Ability Energy Manager Cloud. You can get easily access to your real-time data and monitor and do all the analysis across your whole system in the application. So you can also have a collective view across multiple locations and facilities. Big advantage is that also you can control your installation remotely via your mobile device, for example, by creating automated actions. Let's take a closer look at the devices collecting the data. Sure. So the central unit and the digital input-output modules of the System Pro M Compact Insight range collects all the data and transmit it to the Insight web servers. There, all information coming from the protection device are gathered via the input modules, while the output modules, in turn, makes possible to control the device both manually or via automated logics. It is also important to know that the comprehensive ABB modular devices protection portfolio guarantees complete safety of your installation. All our products in the modular portfolio can be easily installed and mounted in any type of the distribution enclosure from the wide range of the portfolios we have at ABB. Depending on the local installation habits, customers can choose among a wide range of metal sub-distribution boards, including the right and correct interior fittings, fitting any installation need you have. All our distribution boards are easy to plan, quick to install, and very safe to use. We have another very interesting features for you. The ABB Connect Partner Hub, where you are directly connected to an online network of experts and you can increase your know-how on electrical installation topic. You will find all product information there. You can use our digital services, such online trainings, projects, and asset management. Sharing documents with several people in real time and being able to edit them together will make your work much more effective and efficient. The result will be customized applications with innovative features that deliver real value to you and to your customers. We know this was quite a lot of information, so let us summarize. Beyond Connected
stands for a really innovative solution that supports you along all project phases. Building managers can achieve increased efficiency of their installation with up to 20% energy savings, and ABB scalable solution enable predictive maintenance of the building's energy distribution systems thanks to transparency and continuity of operations. All solutions presented today are easy to install and operate in any type of installation, also as a retrofit. Wow, these are really valuable benefits. So we fully recommend you to try out the system to understand really what are the saving potential that can give you in a real application. And surely you will have one question or the other afterwards, or you want to read the details again. So all information can be found, of course, and as always, on our website. We now invite you to join us and our expert colleagues in the breakout rooms, where we will provide further information on the Beyond Connected solution. Thank you for your interest, and see you next time. Stay healthy, and goodbye. Muito bem, voltando aqui. Moisés, está por aí? Opa, agora sim apareceu. Opa. Pessoal, esse foi o vídeo que dois colegas nossos lá da Europa, dois especialistas, né, nessas soluções, trouxeram uma visão geral. E agora o bate-papo é conosco aqui no velho e bom português, né, Moisés? E primeiramente, né, para a gente se apresentar, Felipe Dolgoff, responsável pelo time de engenharia de aplicação. Moisés? Bom, eu sou engenheiro especialista de produto na ABB, cuido dessa parte de medição inteligente, e a gente vai falar hoje um pouquinho aí de uma das soluções que a gente tem, que vão muito além de estar simplesmente conectado, né? Vamos usar essa conexão em nosso favor. É isso aí. Bom, pessoal, novamente, para quem entrou agora, a gente teve um probleminha com o link mais cedo. Vocês devem ter recebido provavelmente uma nova versão do link, então, obrigado, desculpa qualquer inconveniente aí, vamos lá. Bom, hoje o nosso bate-papo vai permear entre esses tópicos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre introdução, vamos falar um pouquinho sobre as soluções, o que há de novo, né? E vamos falar um pouquinho sobre a facilidade de projetar isso no seu sistema, né? Essas soluções novas sobre os painéis de subdistribuição, né? Painéis de subdistribuições inteligentes. Para começo de conversa, né? Eu acho que é importante a gente citar um pouquinho sobre energia, né? Por que tem crescido essa necessidade de se medir mais e mais e mais, né? Se você pensar, até pouco tempo atrás, se contentava em você ter um multimedidor no quadro geral, ponto. Não tinha essa preocupação de você ir descendo na cadeia de distribuição e ter uma visão mais clara do consumo. E hoje a gente já começa a perceber que isso é uma tendência e, na verdade, não mais uma tendência, mas uma realidade, né? Então, acho que aqui estão alguns dados que são legais, que mostram um pouquinho, né, a importância do consumo energético e, inclusive, falando um pouquinho sobre o mercado terciário de infraestrutura. Então, aqui traz um dado legal que 40% da energia consumida é do setor terciário e do setor de infraestrutura, né? E é justamente não só para esse mercado, mas para todo o mercado industrial, que a ABB tem desenvolvido essas soluções, né, de subdistribuição para que a gente consiga ter essa visão mais clara do consumo de energia. Eu acho muito importante, Felipe, que a gente consiga medir, porque a medição é o primeiro passo ao caminho da eficiência energética. Se a gente não sabe onde a gente tem que atuar, fica difícil a gente ser eficiente, né? Perfeitamente, concordo totalmente contigo, Moisés. E mais do que isso, né, a gente tem visto que o consumo de energia só vai continuar aumentando e aumentando e aumentando, né? Então, para a gente implementar ações de eficiência energética e ter uma clareza qual que é a performance da minha instalação e do meu sistema, é importante, como você comentou, medir, né? Acho que a gente tem uma tendência muito forte. Agora se fala muito de mobilidade elétrica, de veículos elétricos. Imagina quando a gente tiver, de fato, uma quantidade significativa de veículos elétricos rodando, né? Imagina a quantidade de energia que vai ser demandada para isso. Vai ser complicado, né? Porque a gente não tem matrizes energéticas infinitas. Então, a gente vai ter que fazer mais com a energia que a gente tem. E a forma de fazer mais é a eficiência energética. E se a gente olhar pela lucratividade, até pela
pela sustentabilidade dos negócios, você precisa produzir com o menor custo possível. E a eficiência energética é o único caminho aí que a gente enxerga para que isso aconteça. Ah, mas eu posso mudar a máquina, eu posso mudar diversos componentes? Sim, é verdade. Só que, além disso, você tem que monitorar a operação dela para medir os desgastes, ver quando você tem que atuar na manutenção para manter essa máquina eficiente. Porque não adianta ter uma máquina super atual, super automatizada, e ela está consumindo uma energia que não deveria, né? Então, para isso, a gente vai apresentar hoje uma solução muito interessante para fazer esse tipo de acompanhamento. Perfeitamente, legal, Moisés. Bom, eu acho que a gente também, um ponto interessante, principalmente olhando para o mercado terciário, é um mercado que já vem trabalhando a questão de sustentabilidade há algum tempo, né? E recentemente, não é tão recente, mas tem se tornado mais comum também os edifícios, além de procurarem as famosas certificações de sustentabilidade, né, de performance do edifício, também tem procurado a nova ISO 50001, né, que é uma ISO voltada para a parte de gestão de energia. Então, se vocês olharem, ela é de 2018, e tem se tornado cada vez mais comum. Olha que interessante, a gente tinha ISOs voltadas para processo, voltados para meio ambiente, para reciclagem, e agora a gente tem uma ISO também para eficiência energética. Ou seja, isso só mostra como ter um edifício eficiente em todos os aspectos, incluindo energia, que é fundamental para o funcionamento de qualquer ecossistema, tem se tornado mandatório nos projetos, né? E, então, ISO 50001, somado às famosas certificações, como LEED, Procel, né, o selo Aqua, você começa a construir um sistema, de fato, totalmente sustentável, desde do ponto de energia até, né, todo o ecossistema geral de construção, água, de reuso, meio ambiente de um projeto, né? Felipe, eu acho que importante aqui é a gente não pensar nas certificações como um problema. Na verdade, elas são um caminho, elas mostram um caminho a se seguir. Cada uma delas tem aptidões mais específicas, vão servir mais para alguns casos, menos para outros, né? Aqui a gente está falando de aplicações prediais, que não é uma novidade, mas no nosso mercado local ela ainda está engatinhando, né? No mercado global isso já tem muito incentivo para prédios mais eficientes, porque uma grande parte da energia é consumida em prédios. Quem pensa que 90% da energia é consumida em indústria está redondamente errado. Os prédios comerciais consomem tanto quanto ou mais, sem produzir, de fato, nenhum produto físico, né, para a gente utilizar. Como, por exemplo, tem organizações que se baseiam só na parte de vendas e estão inseridas dentro desses edifícios e consomem, sim, uma grande parte da energia que a gente tem disponível para utilizar, né? Outro fator muito importante é a gente pensar na responsabilidade ambiental. Cada vez mais essas certificações vão se consolidar, porque a gente precisa utilizar os recursos que a gente tem disponíveis da forma mais consciente possível. Então, prédios eficientes tendem, sim, a ser prédios mais agradáveis de serem ocupados, tanto no quesito financeiro quanto no quesito de conforto. E para isso a gente precisa medir e a gente precisa atuar. Então são vários passos para a gente chegar na eficiência energética. Claro que a eficiência energética ela não se baseia somente no consumo de energia elétrica, né? A eficiência de uma forma total deve ser olhada. E essas certificações, a gente tem mais contato com o LEED, com o Procel Edifica, elas não falam somente de energia elétrica, mas falam da construção como um todo, né? A gente vai falar aqui hoje na parte que a gente consegue ajudar com mais intensidade, que é a parte elétrica mesmo, que é onde está a maior parte do consumo, porque a construção ela acontece uma vez, mas o uso, a ocupação, ela vai acontecer por muitos anos. Então, esse consumo vai se acumulando, e aí que está o grande gasto, o grande custo, né? Grande custo, eu digo, financeiro e custo também para os nossos recursos, que são limitados, né? Legal. Vamos entender um pouquinho, então, né, como é que a gente vai ajudar a ABB, né, como a ABB vai ajudar o mercado, os nossos clientes, a tornar as nossas instalações mais eficientes. Acho que o primeiro passo, como você falou, é medir, né? Então,
que a ABB está propondo de solução? Então, acho que a gente pode começar por aqui. O que é o Beyond Connector, né, que os nossos colegas ali comentaram no vídeo agora há pouco? Nada mais é do que uma solução onde a ABB está propondo uma maior facilidade de gestão energética e gestão de ativos para circuitos de subdistribuição e circuitos de distribuição final. Então, como eu comentei agora há pouco, é muito comum antigamente, você encontrar medições só nos quadros principais mesmo, ali no QGBT, na entrada da instalação. Depois disso, você perdia totalmente a visão do resto do seu sistema. O que a gente tem visto como uma tendência, e o que a ABB está propondo aqui, é justamente você ter essa visão mais micro de toda a tua instalação, né? Seja ela uma instalação predial comercial, ou seja ela uma planta industrial. Ele não foi criado para somente um segmento, ele pode ser aplicado em todos. Sempre que você tiver a necessidade de medir, a necessidade de fazer rateio, a necessidade de acompanhar a vida útil da sua instalação, esse produto pode ser aplicado. E o que a gente quer trazer é a facilidade de comissionamento, a facilidade de conexão e utilização dessa informação. Não adianta nada, por exemplo, como o Felipe falou, os medidores, eles têm lá, muitos deles têm até memória de massa, acumula tudo lá dentro, mas é difícil você extrair aquela informação e utilizá-la de uma forma produtiva. E o que a gente está querendo fazer aqui é entregar um produto que seja uma solução. Ele não é simplesmente um peso de papel. Ele é um produto que você vai conseguir utilizar todas as funcionalidades dele em seu favor. Perfeito. Legal. Vamos entender um pouquinho, então, vamos desmiuçar, né? Aqui a gente mostra um pouquinho sobre uma arquitetura bem básica, né? Alguns segmentos, né? Ou seja, o Moisés foi claro aí, é para todos os segmentos, segmento terciário, infraestrutura, indústria, onde tiver a necessidade de você fazer um monitoramento mais micro da tua instalação, chegando na subdistribuição e na distribuição final, essa solução da ABB é definida para isso, né? Então, se a gente evoluir, basicamente, o que consiste, né? Consiste num elemento que a gente vai chamar de CSU, uma central, onde ela vai ter interfaces com diversos equipamentos. E ela vai poder fazer a medição, por exemplo, de vários circuitos com mini disjuntor, através de sensorzinhos. Ela vai poder se comunicar em rede com outros medidores, vai poder se comunicar em rede, por exemplo, com IHMs, vai poder monitorar status de equipamentos, né? Vai poder ter entradas a pulso para medir ou para ter a informação de outros tipos de medidores que não sejam de energia elétrica. Ou seja, esse cara vai pegar toda essa massa de informação e vai concentrar e vai ajudar o usuário a interpretar essas informações, esses dados, né? Vamos pensar num painel completo, Felipe? Não adianta a gente olhar só para a parte de medição. Hoje existe uma tendência aí de alguns medidores estarem dentro de disjuntores. E a gente também tem toda a parte de comando dos disjuntores. E a gente tem medidores ABB, medidores de concorrentes. Muitas vezes você vai precisar fazer um retrofit. E a gente não quer tornar essa solução 100% ABB. Claro, é sempre o nosso sonho, né? Mas existem casos onde a gente vai precisar pegar produtos de concorrentes ou produtos de pessoas que incrementam a nossa solução. Por exemplo, sensores de temperatura que comunicam em Modbus, para você fazer um alarme, por exemplo, da temperatura de um transformador. Pegar medidores de vazão através de Modbus também. Então, toda essa informação, ela não cabe mais ficar em clusters separados, né? A gente não vai pegar a parte de comando, de proteção, depois a parte de medição, a parte de temperatura, em coisas como se fossem coisas separadas. Isso é um painel só, é um sistema só. E esse produto, ele vai concentrar toda essa informação para dar os dados para você. Porque não adianta saber, imaginar, por exemplo, que um sensor está medindo 0 de corrente e não saber se o disjuntor está aberto ou se ele está fechado. Então a gente tem como bater essas informações, né? Muito provavelmente esse disjuntor ou ele atuou ou alguém desligou. Então a gente tem como saber se foi uma operação manual ou se foi uma atuação do disjuntor por algum transitório, algum problema na alimentação de energia. A gente tem como bater essas informações e saber, por exemplo, em momentos prévios, por exemplo, a corrente subiu absurdamente. Já é um grande indício que você teve algum curto-circuito, algum problema na sua alimentação e por isso esse disjuntor se desconectou.
claro, lá no disjuntor, você também tem essa informação se você tiver um relé microprocessado. Mas você tem como bater essas informações e pegar, por exemplo, será que o meu disjuntor está configurado corretamente? Qual é que é a corrente que chegou? Como é que esses caras se relacionam dentro de um painel? Esse produto, ele foi idealizado com o mercado com maior exigência possível. Tá? Então, assim, a gente pegou o pior caso e pensou, o que eu preciso para atender esse pior caso? Porque todos os outros serão atendidos se a gente atender esse. E por isso ele tem um pacote de soluções e de integrações fantástico, como a gente vai mostrar a seguir. Esse é um ponto que você comentou, né, Moisés? Você deu aí um overview bem legal e comentou sobre não só o aspecto de medição, mas também a gestão dos ativos, né? Então, que status que está aquele equipamento, se teve uma atuação porque alguém abriu, se teve uma atuação por causa que foi um defeito, você consegue ter o histórico, né? Abriu por causa de um defeito, qual foi a intensidade de corrente que aconteceu? E para isso você precisa ter algumas interfaces, né? Ou seja, imagine como você comentou, disjuntores maiores já têm recursos eletrônicos incorporados. Mas a gente sabe que quando a gente pensa, por exemplo, numa instalação de uma forma geral, principalmente no setor terciário, os circuitos terminais, muitos deles são distribuídos através de mini disjuntores, né? Então tem um monte de painel espalhado pela instalação com 20, 30, 40 mini disjuntores. Como é que eu monitoro o mini disjuntor ponto a ponto? É aí que entra, né, a mágica dessa solução da ABB, né? Porque você vai ter sensores que são individuais para cada polinho, né? Então são sensores que você agrega direto no mini disjuntor. Então tem que ser um mini disjuntor da ABB? Não necessariamente, pode ser mini disjuntores de outros fabricantes, porque você pode amarrar esse sensor no cabo, inclusive, né? Então isso é, digamos assim, é uma solução pensada para você, de fato, proporcionar uma gestão energética para o empreendimento, para o edifício. E além disso, você vai ter ali entradas e saídas, né? Módulos de entradas e saídas digitais para você receber status e, às vezes, quem sabe, até fazer alguns desligamentos quando necessário, né? Porque o produto também vai ter a possibilidade de fazer algumas lógicas internas, né? Importante deixar claro que, mesmo que você não tenha os módulos de entrada e saída do próprio produto na rede dele, você pode usar todas as entradas e saídas que estão em disjuntores, que estão nos próprios medidores. Inclusive, a gente tem com saídas analógicas. Então, abre uma gama muito, muito interessante de utilização, né? Então, além dos sensores, como o Felipe falou, é importante falar, tá? São modelos diferentes de sensores. A gente tem o para prender diretamente no condutor, a gente tem o para colocar, que encaixa perfeitamente em cima do mini disjuntor da ABB, inclusive a fixação dele é feita no mesmo parafuso que você fixa o cabo, né, no polo do mini disjuntor. Já tem de correntes monofásicas, bifásicas e trifásicas, o mesmo produto. E além desses, o Felipe falou em sistemas pequenos para mim, tá? 40 mini disjuntores é pequeno, é pouco. Esse produto, cada um deles vai atender até 96 mini disjuntores, até 96 polos de mini disjuntor. Além disso, você pode ter uma rede desses produtos do Insight, concentrando tudo em um produto só. Então, você não tem um limite de polos de mini disjuntor. Então, independente se o seu projeto é pequeno, se o seu painel é pequeno ou muito grande, a gente vai ter a solução para entregar com o mesmo produto, com a mesma ideia. A gente não precisa propor artifícios para você integrar tudo isso, como colocar um controlador central. A gente pode concentrar toda essa informação em somente um insight. E outra coisa muito bacana também, Felipe, é que a gente entrega essas medições em qualquer lugar. A gente entrega na porta do painel? Entrega. A gente entrega ele num web browser? A gente entrega. A gente entrega isso na nuvem da ABB? A gente entrega. A gente entrega isso numa nuvem terceira? Integra também. Então, a ideia é estar muito além do conectado, é estar aberto a tudo. Legal. Até aproveitando que a gente comentou dos sensores, mas tem uma pergunta aqui que veio da nossa plateia. Vamos aproveitar aqui, a gente já responde de forma rapidinha. O nosso colega perguntou, os sensores de coleta de dados são necessários serem conectados em um CMS ou eu posso colocar em outro controlador? Bom, para o pessoal, deixa eu falar um pouquinho do que é o CMS. O CMS, a gente tem 3 níveis de produto. O EQ,
perdão, o CMS e o Insight. O Insight nada mais é do que a junção de um CMS com o Equematic, ou seja, ele vai pegar toda a parte de medidores físicos e toda a parte de sensores do CMS. Não precisa de um CMS para você colocar os sensores. O mesmo bus que chama CMS Bus, chama Insight Bus, e é exatamente o mesmo sensor. Não tem dois modelos, tá? Para você instalar um no CMS e um no Insight. É o mesmo sensor. Até 96 sensores, são 3 entradinhas que tem ali para o cabo flat, você consegue instalar direto no Insight. E você consegue, sim, também fazer rede de CMS, jogando essa informação em um Insight como concentrador. Perfeito. Falando um pouquinho dessa integração, né? Como a gente comentou, painéis de distribuição principal já vêm sendo automatizados e se tornando inteligentes nos últimos anos, né? E agora a gente começa a trazer essa realidade também para os painéis de subdistribuição e distribuição final e fazer uma junção. Então é super importante pensar nesse ecossistema também, né? Então aqui o que a gente pode colocar é o seguinte: você tem um painel hoje que já tem as soluções da ABB e é um painel inteligente. Você está implementando uma melhoria no teu sistema de subdistribuição, utilizando a solução do Insight, e você gostaria de fazer algum tipo de integração entre o existente, né, da distribuição principal com a subdistribuição. É possível? Claro. Além de ser possível, é o que o produto prevê, Felipe. E além disso, a gente estava pensando somente dentro de uma unidade, como seja ela um prédio ou seja ela uma indústria. Mas a gente pode pensar também que a gente consegue unir vários prédios e várias indústrias em uma interface só. Seja lá ABB ou não, né? A gente tem o nosso EDCS lá na nuvem, mas pode ser um supervisório terceiro também. E além de a gente conseguir unir toda a parte que já existe na sua instalação com o que você está instalando de novo, né? Ou mesmo fazendo um retrofit do que já existe para conseguir integrar, caso não tenha comunicação, ou não tenha os dispositivos de medição, né? A gente pode juntar toda essa facility e jogar ela para ser comparada com outras facilities. Vamos pensar na gestão disso? Imagina que você tem uma gestão por fábrica. Você consegue unificar essa gestão de um ponto central, você consegue enxergar tudo. E da perspectiva de custo, imagina que você tem um supervisório para cada fábrica. Você não precisa mais ter um supervisório para cada fábrica. Você pode ter um supervisório só na nuvem, e esse supervisório pode ser acessado localmente por cada uma das fábricas, ou cada um dos prédios, e existem usuários específicos para isso. Eu não quero que ele enxergue a outra fábrica. A fábrica A não enxerga a B e a B não enxerga A. Está tudo junto lá. E existe um administrador geral do sistema que enxerga toda essa integração. Então, é totalmente possível, viável, e é para isso que o produto se propõe, de integrar tudo que já existe com tudo que vem de novo. Seja isso de distribuição ou de subdistribuição. Ou seja, de fato, a ABB pensou numa solução mais integrada possível, né? E isso é muito importante para os nossos clientes. Eu entendo que você ter esse nível de flexibilidade é fundamental hoje para qualquer empreendimento, qualquer cliente que esteja procurando as nossas soluções. Com base nisso que você comentou, a gente tem aqui essa próxima slide aqui na nossa apresentação, como base aqui, como pano de fundo para a nossa conversa, né? Que fala um pouquinho sobre isso que você comentou, né? Então, você tem a possibilidade de conectar, de você ter todas as informações locais, direto, né? Acessando direto o equipamento. Então, ali ele vai coletar os dados e vai consolidar aquilo em diversos tipos de dashboards e visualizações daqueles dados e informações um pouco mais gráficas. E você tem a possibilidade de conectar isso com as soluções Ability da ABB. Então, aqui a gente fala, por exemplo, do Ability Energy e Asset Manager, que é as nossas soluções em nuvem para gestão de energia e para gestão de ativos. E você, inclusive, consegue comunicar também esse produto com qualquer supervisório, né? Então, você integra no supervisório existente, mas isso não impede de você ter, por exemplo, uma verificação mais local, ou mesmo também ter isso em nuvem e poder acessar de qualquer lugar, né? Através do seu gadget, do seu celular, do seu tablet. Então, isso traz uma certa flexibilidade para o gestor da instalação, para o gestor de manutenção, para ele ter as informações ali na palma da mão,
e ajudar na tomada de decisão ou até mesmo na identificação dos problemas e das falhas que podem acontecer nas instalações. Além de, obviamente, ser super importante como apoio da gestão energética, né? Com certeza. Muito importante ressaltar que a nossa API é totalmente aberta, então você consegue customizar ela dentro do seu próprio sistema, caso você já tenha um e não queira utilizar o da ABB. E o nosso sistema já é todo plug and play, o Ability já vai te dar uma facilidade enorme na construção dos dashboards que você quer enxergar, das gestões que você precisa fazer. Um ponto muito importante aqui é a parte de rateio de energia. Ela pode ser feita de forma local, pode ser feita de forma global. Você pode ter um supervisório na planta, você pode utilizar o Ability na nuvem, pode utilizar um supervisório ABB na planta também, né? E o importante aqui é realmente passar essa informação para vocês. Falar em perfeição é muito complicado, mas cada vez mais esse produto evolui e, como vocês estão vendo, tem algumas coisas que não estão completamente implementadas. Por exemplo, a IHM para você botar na porta do painel. Ah, mas se eu tiver um PC industrial que abre um browser, eu consigo? Consegue, você já consegue utilizar. Mas qual é que é a nossa ideia? A gente vai entregar uma IHM, um produto para você colocar na porta do painel, que ele já vai refletir todas aquelas medições que você configurou dentro do produto, né? E a configuração do produto ela é uma configuração facilitada. A gente não quer nenhum engenheiro de foguete para programar esse cara. A gente quer que o pessoal da manutenção consiga fazer isso. Ah, claro, dadas as permissões, né? O produto ele trafega em protocolos seguros como o SSL, Secure Socket Layer, tá? Ele também vai ter toda a parte de gestão de usuários, vai ter toda a parte de gestão de senhas, de acessos. Quanto a isso, o produto ele foi muito bem pensado e a ABB ela tem algumas diretrizes a serem seguidas. Nenhum produto é jogado na nuvem sem que tenha uma camada de criptografia enorme, tá? Padronizada para todos os produtos ABB. E esses produtos, eles seguem essa padronização. Legal. Moisés, aproveitando aqui o gancho, né, que a gente está comentando justamente sobre integração, mais duas perguntas aqui da nossa plateia, já que eles estão participando, vamos colocar eles na nossa roda aqui, na nossa conversa e respondê-los, né, em tempo real, né? Chegou uma pergunta aqui falando o seguinte: essa integração seria via OPC ou pode ser usada em qualquer protocolo sem uso de uma outra ferramenta? Com ferramentas de terceiro, eu imagino, né? Perdão. Quais são os protocolos que a gente atende hoje, tá? Toda a informação ela pode trafegar por SNMP ou Modbus TCP. Então, para você integrar em sistemas terceiros locais, você vai ter que utilizar um desses dois protocolos. Já para a parte de integração com a nuvem, é a API aberta. Aí é um pouquinho diferente. Legal. E mais uma pergunta que chegou. Suponhamos que temos 3 painéis com 30 circuitos cada, ou seja, 90 circuitos, né, somados em 3 painéis. Posso usar somente uma SCU? Poder pode. Qual é que é a limitação? Tá? A limitação não é você estar dentro de uma coluna ou não. Os sensores eles vão ligados através de um cabo flat. Esse cabo flat tem um comprimento total. Se você exceder esse comprimento, você vai prejudicar a comunicação entre eles. Mas nada impede que, se você não exceder essa limitação de comprimento, que você utilize. O que a gente recomenda? A gente recomenda que mude um pouquinho o projeto, talvez concentre em um outro painel. Muitas vezes isso não é possível e o ideal é que você tenha uma unidade separada para você enxergar separadamente. Vocês vão ver depois que eu vou mostrar um exemplo que a gente tem dentro do nosso insight que a gente vai mostrar, várias saídas diferentes, tá? Realmente ele está instalado num painel que tem 2 colunas. Ele está atendendo as 2 colunas. Tá? Painéis separados é bem complicado. Eu não aconselharia. Embora se atendesse essa distância não teria problema. Mas eu não aconselho, não. Dentro de um painel, 2 colunas, uma do lado da outra, acho que não tem problema nenhum. Eu daria o mesmo parecer que o seu. Né? Principalmente painéis que estão distantes entre si, o ideal é que tenha uma unidade em cada painel para coletar a medição dos mini disjuntores. A maior questão é coletar as informações dos mini, né? Que o mais interessante é que o medidor seja localmente no painel.
Legal. Exato. Muito bem, Moisés. Então, esse é um overview geral, né? Se a gente trazer isso um pouquinho para o mundo de projetos e dos desafios que a gente encontra, né? Acho que um primeiro ponto que a gente pode colocar aqui é que a ABB, além de tá lançando essa solução, né, e proporcionando a possibilidade de você ter painéis mais inteligentes, a ABB também quer te apoiar na execução dos projetos, né? Então, a gente tem criado ferramentas, especificações técnicas, descritivos técnicos, blocos de CAD, né? Tem a nossa ferramenta, o Partner Hub, que é uma ferramenta aberta ao mercado, onde você pode se inscrever e lá você vai encontrar uma série de ferramentas que vão te apoiar em projetos, né? Então, você tem ali o DocWeb, você tem a nossa ferramenta de desenho de painéis, que é o Enclosure e Configure, e lá dentro você consegue desenhar um painel inteligente de subdistribuição, inserindo todas essas soluções no Insight, né? Então, aqui é um ecossistema que não é só a solução, mas sim também todo o apoio técnico, com notas técnicas, né, com tudo isso que eu comentei agora há pouco, para te servir como base para que você desenhe o teu projeto, né? Então, a gente quer ajudar os nossos clientes desde do início ali do projeto, né, que vai partir do projetista, até de fato a montagem do painel e a entrega para o cliente final, que tenha toda uma cadeia de documentação técnica e de ferramentas que ajudem nesse processo para você transformar o teu painel em, de fato, um painel digital, um painel inteligente, né? Importante falar, né, Felipe, que não é só uma simples ferramenta de desenho, mas sim uma ferramenta de especificação e de dimensionamento. Então, ela pode orientar todo um projeto. A gente tem hoje na mão, talvez, a melhor ferramenta do mercado, né? Já trabalhei bastante tempo com essa ferramenta, os nossos parceiros adoram ela e ela realmente entrega ótimos resultados, de forma gratuita. Exato. Bom, aí fica para a nossa plateia, para a nossa audiência. Se precisar de apoio nos projetos, conte com a ABB, nos procure o engenheiro de aplicação responsável por atender a tua região, certamente a gente vai te dar todo o apoio técnico, né? Partindo desse conceito, né, de toda essa geração de documento, aqui a gente pegamos 2 casezinhos para discutir alguns pontos gerais, né? Então, quando a gente pensa em edifícios comerciais, por exemplo, quais são os desafios e o que essa ferramenta ela pode entregar, né, como uma solução, pensando no projeto edifício comercial? Bom, se a gente pensar em edifícios comerciais, vamos olhar primeiro pela perspectiva da eficiência energética. Em edifícios, você muito provavelmente tem um sistema ou vários sistemas de ar-condicionado. Então, esse ar-condicionado é responsável aí por 50%, 55% do consumo desse edifício. Essas máquinas elas são altamente automatizadas, mas com o passar do tempo elas também vão se desgastando e pode ser que a automação não tenha ficado 100%. Então, a gente consegue monitorar todos esses produtos que você tem ligado, tanto a unidade central, se a gente pensar numa central de água gelada, toda a parte de bombas primárias, secundárias, fan coils, fan coletes, podem estar todos monitorados, você pode comparar os produtos, porque muito provavelmente você não tem só um fan coil, você vai ter 3, 4, 5, você pode comparar o desempenho de cada um deles, pode receber, inclusive, as informações, poderá receber, né? Se esse produto se comunicar através de Modbus RTU, poderá receber as informações dele, porque assim, nem sempre todos os fan coils estão operando no mesmo percentual, né, de utilização. Então você pode comparar, esse aqui está sempre a 100% e os outros estão a 30%. Quem sabe vamos fazer um balanceamento para você também conseguir alongar a vida útil desse produto e diminuir o desgaste. Então a gente está analisando eletricamente coisas que vão refletir na sua manutenção, coisas que vão refletir também na sua conta de energia. Manutenção acaba sendo um input fantástico para a conta de energia no final das contas, mas também pode ser, vamos pensar que você tem um prédio extremamente antigo, com um sistema extremamente antigo, e você quer avaliar se vale a pena trocar a sua máquina atual por uma máquina mais nova, mais eficiente. Você consegue ter todas essas informações e a tomada de decisão fica muito facilitada se você tiver todas essas informações de consumo. E essa avaliação ela vai se pautar em dados reais, e não simplesmente porque chegou um consultor de vendas e falou que ia fazer melhor,
e prometer 30%, 40%. Você pode analisar a sua performance real com a performance sugerida do produto que você está pensando em substituir. Além disso tudo, a gente pode olhar para qualquer outra utilidade, vamos dizer assim, dentro dessa instalação. Vamos supor que você tenha um gerador de energia, óleo diesel, por exemplo. Você consegue monitorar o tempo que ele fica ligado, a energia que ele gerou, ou mesmo se você tem uma cogeração com solar, por exemplo, ou alguma outra energia renovável, você consegue fazer todo esse monitoramento e concentrar toda essa informação. Tá? Aqui a gente falou um pouquinho da parte de eficiência energética voltada aí para manutenção e também, claro, para redução na conta de luz. Mas tem uma outra coisa também que é muito importante, é que muitos desses prédios não são ocupados somente por uma empresa. E, muito provavelmente, você tem, e quanto mais antiga for a instalação, você tem uma alimentação única. E você precisa fazer o rateio dessa energia. Né? E existem empreendimentos novos. Se a gente olhar para o caso de shopping centers, eles são todos alimentados por média tensão e fazem a distribuição da energia internamente. E essa tarifação, ela é extremamente facilitada se a gente pensar e utilizar um insight, que você consegue monitorar aí para cada insight até 96 lojas, tá? E você pode ter vários insights sendo concentrados em uma plataforma só. Eliminaria o erro de uma pessoa ter que ir lá no medidor, pegar informação cada vez, eliminaria um supervisório olhando só para isso, né? Você pode ter dentro do Ability isso também, se você quiser ter, não tem problema nenhum. E para as redes de shopping center, se a gente pensar de uma forma coletiva, eles não têm um shopping só, eles têm vários. Então, muitas vezes, eles querem centralizar essa parte de cobrança. Uma pessoa pode ser especialista nisso e fazer esse rateio de energia para todos os shoppings, de uma vez só e sem erro, né? A informação está lá, está pronta para você coletar, ela pode ser jogada em um banco de dados, por exemplo, e você criar todo um histórico. E, além disso, você pode dar uma interface para o lojista para ele acessar isso de tempos em tempos, ver como é que foi o consumo, ver, será que ficou ligada a iluminação a noite inteira com o shopping fechado? Ele consegue ter essa informação, por exemplo, né? Muitas dessas lojas, principalmente as lojas âncoras, elas são automatizadas. A iluminação, a climatização, e ele pode ver se essa automação está funcionando como deveria. Até um ponto que, para você cobrar um integrador ou um fabricante, é muito importante, né? Porque falar do que você acha é uma coisa, falar do que você tem certeza e você tem dado, muda totalmente de patamar, né, Felipe? Com certeza, você falou algumas coisas bem legais aí, mas você comentou agora principalmente sobre a possibilidade de comparação de performance entre instalações, né? Eu até pulei o slide aqui, que a gente está falando do edifício comercial, aí você começou a falar do shopping, aí eu fiz um joguinho aqui, né? Mas quando a gente fala de shoppings, de fato você tem a visão do gestor do shopping, olhando a instalação dele como um todo e fazendo uma gestão desse ativo, fazendo uma gestão energética, rateio, etc. E você tem também a possibilidade do lojista, que muitas vezes são empresas que têm lojas em um monte de lugar, e você poder comparar lojas entre diferentes instalações. Então, isso de fato é bem legal. Para as lojas, quando você pega, por exemplo, lojas âncoras, como você deu um bom exemplo aí, essas lojas, em geral, elas têm uma metragem meio que pré-estabelecida ali. Óbvio, tem umas que são maiores, outras que são menores, mas geralmente são lojas grandes. Então, imagina você poder comparar a loja do local Y com a loja do local X, sabendo uma metragem total e das tecnologias que foram utilizadas de cargas naquela loja. Você consegue até definir alguns KPIs aí, né? Alguns indicadores sobre performance da tua instalação, sobre performance de gestão energética e assim por diante. Tudo isso concentrado numa aplicação em nuvem, por exemplo, né? Através do Ability Energy. E também a possibilidade de acessar localmente cada loja com a sua gestão de manutenção, né? Então, isso é de fato bem legal. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né, Moisés? Todas essas soluções, elas também apoiam, né, aos edifícios e aos clientes obterem as devidas certificações também, né?
Então, porque elas vão apoiar para a ISO 50001, né, da questão de gestão de energia, você precisa medir para conseguir falar que você tem gestão de energia, ela vai te ajudar, vai te dar pontos a mais para você conseguir, por exemplo, uma certificação de sustentabilidade do teu edifício, às vezes até dar um step up, assim, conseguir um selo maior, né, que traga algum benefício para o teu empreendimento, às vezes até benefício no sentido de rentabilidade, né, do edifício como um todo, do aluguel que você vai poder cobrar por ter, de fato, um valor agregado maior naquela instalação. Sim, Felipe. E eu acho que aqui muito importante, a gente está muito focado em eletricidade, mas a gente precisa abrir um pouco o horizonte, falar em energia. Essa energia ela pode vir de diversas formas. Você pode ter, por exemplo, água, você pode ter água gelada, você pode ter gás. A gente não está falando só de energia elétrica, tá, pessoal? A gente tem um produto que é um concentrador de informações. Não importa de onde elas venham. Toda a parte de consumo, tudo que faz sentido a gente monitora dentro desse produto. Então, se você tem uma linha de produção, por exemplo, que consome água, você consegue monitorar esse consumo de água. Se você tem uma linha de produção, ou um apartamento, ou uma sala comercial que consome gás, ele consegue monitorar esse gás. Água gelada, não tem como tarifar o ar-condicionado. Você sabe quanto você produz de frio, de água gelada. Então, você tem sim como monitorar a quantidade de água gelada que está sendo disponibilizada para aquela loja em específico, ou para aquela sala comercial, aquele andar do edifício, né, em caso de lajes corporativas. Então, você tem como tarifar, sim. Todas essas grandezas, tudo que tange aí vamos dizer assim, consumo, a gente consegue monitorar. Claro que para a parte de energia elétrica tem muitos outros dados, que não só de consumo, mas também de qualidade de energia, que a gente consegue observar dentro desse produto, né? Os outros são um pouco mais simples, porque não tem tudo isso. Mas, por exemplo, na água gelada, você conseguiria monitorar tanto o fluxo quanto a temperatura, se você tiver esses sensores disponíveis. Também é uma possibilidade. Na energia elétrica, a gente pode monitorar a qualidade de energia, enfim, balanceamento entre fases, porque lembrando que a gente não vive só de disjuntor unipolar, né? Unipolar, perdão. A gente pode ter bipolares, tripolares, a gente atende a todos os modelos de ligação. E Moisés, a gente falou bastante sobre a possibilidade de você acessar esses sistemas embarcados no produto, né? O que você acha da gente mostrar para o público aqui? A gente já está caminhando para a nossa etapa final aqui da nossa conversa, para não ficar só nessa muito lúdico, né? A pessoa ficar imaginando como é. Que tal a gente mostrar para o pessoal como é que é o sistema? Você consegue mostrar alguma coisinha para a gente? Claro, vamos ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui. Perfeito, vamos lá, vamos tentar. O Moisés ele tem um acesso especial de um desses sistemas, né? E certamente a gente consegue mostrar em tempo real para vocês como que é a visualização, né? Então, todas essas medições que o equipamento está coletando, como é que você visualiza isso? Então, é bem interessante, vão gostar. Bom, vocês já devem estar visualizando a minha tela aqui, e aqui eu tenho um produto real instalado numa instalação real, mostrando para a gente o perfil de alguns indicadores, como tensão, como corrente, e esse sistema já é um sistema bem misto. Eu tenho sensores de corrente, eu tenho multimedidores da linha M4M, e eles estão todos concentrados aqui. Eu posso ter dashboards como esse, em tempo real, para monitoramento, mostrando todas os dados que eu quiser enxergar. Tá? Eu posso ter, por exemplo, eu posso separar, eu quero ver energia para o ar-condicionado em um dashboard, eu quero ver energia para o elevador em outro dashboard. E vamos lembrar, gente, que não existe só mais elevador que consome, a gente tem os elevadores regenerativos também. Isso é uma coisa muito bacana. Você vai ter energia consumida e energia gerada, e você consegue analisar os dois de forma separada. Você consegue ter o total, né, qual foi a diferença do consumido e do gerado, e você consegue também saber o quanto consumiu e o quanto gerou, para ver qual é o percentual aí que você consegue de geração comparado ao consumo.
Poderia ter aqui também de consumo de água, de consumo de gás, de consumo de água gelada, sem problema nenhum, tá? São vários dashboards, isso aqui é totalmente configurável. Gente, essa interface que vocês estão vendo é a mesma interface de programação. Você vem aqui e adiciona um widget e coloca a informação que você quer. Eu quero monitorar valor instantâneo aqui, por exemplo, de tensão, mas eu posso vir aqui e modificar no próprio dashboard o que eu estou medindo, qual é que é o sensor ou o medidor que eu estou medindo. Mas você foi num ponto que eu ia te perguntar, cara, que eu fiquei curioso. Vamos lá. Porque a interface é bem bonita, né? Uns gráficos bem legais, uma visibilidade interessante. Não é difícil montar esses gráficos? Como é que faz? Assim, tem algum nível de complexidade alta? Não é nada difícil. O produto, ele já começa, quando você pluga ele no computador, ele já começa em uma forma de tutorial. Então, ele vai tendo os passos mínimos que você tem para configurar, informações de rede básicas, e ele vem num dashboard totalmente em branco. Tá? O último passo desse tutorial é um reconhecimento. Todos os produtos ABB, eles são reconhecidos de forma plug and play. Então, você não precisa adicionar um endereço em Modbus e etc. Ele já é reconhecido. E depois que você já tem esses produtos reconhecidos, é simples. Você vem aqui, cria o dashboard. Eu vou criar um dashboard aqui. Eu não sei se eu estou habilitado, tá, gente? Mas vou criar aqui, depois a gente tira. Cria um dashboard do zero. Vou lá e vou adicionar um valor qualquer que eu queira monitorar. Então, eu quero pegar um status de dispositivo. Não vamos mais pegar uma medição. Eu quero saber se o disjuntor está aberto ou não. Aqui a gente não tem nenhum disjuntor conectado, mas eu poderia, tá? Vamos mudar aqui para energia. Tá? Então, eu quero ver o consumo dos 4 TCs ligados direto no Insight. Eu posso. Eu quero ver o consumo nos sensores de corrente. Eu posso. Nos medidores. Eu posso. E eu posso também agrupar. Vamos pensar que você tem perdas na sua instalação. Você quer saber qual é que é o tamanho das perdas. Você pode ter um medidor real na entrada e você pode pegar todos os sensores e transformar eles num grupo para analisar da sua entrada até a sua subdistribuição, quanto você está perdendo. Tá? Você pode, por exemplo, quanto é que a minha linha de produção inteira está produzindo? Eu consigo fazer agrupar esses caras. Eu vou adicionar um sensor aqui, só a título de visualização, para vocês verem como é que é. Eu escolho o tipo de gráfico, eu vou adicionar ele de qualquer maneira e depois a gente vai modificando. Tá? Eu não queria ver assim, eu quero ver um gráfico de colunas. Está modificado. Eu quero ver uma tabela. Está modificado. Eu vou voltar para o gráfico de colunas e vou mudar o sensor de corrente. Vou botar o sensor 2 e vou tirar 1. Vou escolher todos. Vou desselecionar todos. Vamos mostrar aqui o 2, por exemplo. Está zerado. Vou escolher todos aqui. E vamos ver o que ele vai apresentar. Bom, eu só tenho corrente no meu sensor 1 e ele está apresentando todos os sensores aqui. Mas ficou pequeno. Eu posso mudar o tamanho desse gráfico. Não tem problema nenhum, tá? Até que fique visível. E eu posso adicionar mais de um gráfico, mais de um widget. Tá? Por exemplo, aqui ficou ruim de visualizar. Não cabe na tela. Eu vou dividir meio a meio. São 32 sensores, eu vou botar 16 e 16. Opa, agora já deu para visualizar. Poderia criar um outro widget e selecionar do 17 ao 32, por exemplo. Tá? É isso aí, Felipe? É fácil? O que você achou? É muito fácil, Moisés. É muito fácil. E, de fato, quando a gente pensa nesse tipo de solução, né, às vezes a gente pensa a quantidade de horas que vai precisar para implementação, horas de engenharia para criar telas. A gente sabe que sistemas de supervisão demandam bastante programação por trás, né? Mas pelo que você mostrou aí, fantástico. Muito fácil, muito fácil. Mas tem um negócio mais legal ainda. Vamos supor que eu não quero criar nenhum dashboard. Toda a informação ela já está disponível para você. Se você vier aqui nos Real Time Values, você consegue acompanhar o seu sistema em tempo real, independente do que está
do que está conectado. Aqui eu tenho os 3 TCs que vão ligados direto no Insight. E aqui já tenho medição da fase 1, fase 2, fase 3 e neutro. Tem alguns dados de qualidade de energia, como THD de corrente, THD de tensão e fator de potência. Tem a minha corrente, tem a minha tensão, potência aparente, potência reativa, potência ativa, e posso ir mudando e enxergando aqui os gráficos abaixo. O mesmo eu posso fazer sensor a sensor. Aqui eu tenho todos os sensores. E eu consigo ir avaliando eles. Mudar para o sensor 3, mudar para o sensor 2 que não tem carga. Os medidores. Consigo ver os status dos meus inputs, dos módulos e dos medidores. Os inputs e outputs. Consigo resetar, mudar o estado. Consigo ver tudo que eu tenho conectado em Modbus, dispositivos de outros fabricantes, dispositivos ABB, que não sejam medidores, né, de energia propriamente dito. Além disso tudo, existe uma parte analítica, onde toda aquela informação que você tem, você pode botar uma corrente em cima de outra, um sensor comparando com outro. Então, no próprio produto, você já tem a comparação histórica desses valores, de benchmark, você tem toda a parte de alarmes, e você pode exportar esses dados de diversas maneiras. Aqui tem algumas, por exemplo. Tá? Se você olhar para a parte de controle, a gente falou para vocês que ele não ficava só no universo da medição. Ele também fazia uma parte de controle. Você tem algumas formas de fazer controle. Pode ser um controle manual. Vamos supor que você tem aqui uma saída digital que vai armar ou desarmar um disjuntor. Você pode vir aqui e mudar o estado dela. E sempre tem essa janelinha de confirmação para não ocorrer um misclick, né? Um clique errado, por exemplo. Tá? E a gente tem também a parte dos medidores. Como eu tinha falado para vocês, aqui a gente não tem nenhum medidor com entrada e saída, tá? Mas se eu tivesse um medidor, um M4M I/O, por exemplo, um M4M30 I/O, eu tenho inclusive saída analógica. E eu consigo monitorar tudo isso dentro do produto. E se você tiver, por exemplo, um produto que é de entradas ou saídas analógicas de terceiro, tá? Existe no mercado uns que comunicam Modbus, você pode incluir aqui também, não tem problema nenhum. Toda a parte de configuração está 100% disponível para vocês, tudo dá para customizar aqui dentro, desde comunicação, dispositivos master, slave, inputs, outputs, sensores, tudo que você não tiver reconhecimento, plug and play, você pode adicionar aqui sem problema nenhum. É só respeitar aí a mesma comunicação, né? Se você está mandando uma informação em Modbus, num determinado padrão, ela tem que ser mantida aqui, porque senão não tem comunicação, mas daí é uma característica do protocolo. Tá? Tendo isso, você consegue unir todos esses produtos dentro do nosso Insight. Você consegue agrupar, você consegue ter uma visão de árvore, perdão, passei muito rápido. Você consegue agrupar os medidores, montar grupos, ou dizer para quais grupos eles participam, visão em árvore da sua instalação, de uma forma completa, alarmes, a parte de automação, muito interessante também, você consegue fazer as lógicas que eu falei para vocês, não são lógicas complexas, é claro, vamos fazer fazer uma lógica de teste aqui, por exemplo, vamos pegar os módulos I/O, vou pegar o módulo 1, que tipo de lógica? Se subir de tanto, se descer de tanto, a mudança de status, falha na comunicação, retorno da comunicação, tudo isso pode ser um atributo que vai levar a uma resposta. Aí eu tenho uma mudança de status lá no módulo 1, na porta 1, o que eu vou fazer? Eu vou esperar tantos segundos, vou mandar um alarme ou vou atuar em um módulo ou numa saída, por exemplo, de um disjuntor, de um medidor, enfim. E você simplesmente adiciona, está feita lógica C, então está criada aqui a minha lógica de teste, por exemplo. E para remover tem a mesma facilidade. Mas esse produto vai ser muito mexido, eu tô com medo que a gente perca a configuração, o pessoal faça algum erro lá que a gente não consiga voltar atrás.
todos os produtos ABB, você tem como fazer um backup dessas suas configurações. Então, é legal que a gente tenha sempre o backup mais atualizado, porque se por algum acaso alguém fizer alguma inserção errada, a gente simplesmente joga o backup e volta tudo isso, tá? E aqui todas as configurações aí de comunicação, possíveis e impossíveis, tá? Aqui ainda faltou a parte da... Esse é um produto de demonstração, tá, gente? Mas faltou a parte da API. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí. Ah, tá aqui, API. Como a gente falou para vocês, você pode habilitar ou não. Se você quer ter um gateway para a nuvem, está tudo aqui de forma facilitada. Não é nada que você tenha que... Não tem uma linha de código que você tenha que digitar. Gente, acho que isso foi já fica geral. Bem legal, né, Moisés? Porque já não assusta a galera, né? Se tiver que digitar linhas de código para fazer com que toda essa visualização ocorra, já deixa o pessoal meio assustado, né? Assim, em menos de 3 minutos você bota esse produto para rodar. E daí as customizações, é claro, você tem que saber o que você quer enxergar, e são todas inserções, assim, em 30 segundos você faz um wide, que nem eu fiz aqui. Gente, é super simples assim. Não tem nada que você tenha que fazer um treinamento muito extenso, nada disso. Em 10 minutos a gente explica como é que você acessa, quais os passos que você tem. Claro, pode ter alguma dúvida ou outra. Muito provavelmente não serão relacionadas diretamente ao produto, mas sim à comunicação, alguma coisa peculiar dos protocolos de comunicação. Tá? Pessoal, desculpa a brevidade, né, que a gente já até extrapolou um pouquinho do tempo. Então, eu tentei dar uma visão geral aí da interface do produto, tá? E vai ser muito importante para a gente ter o feedback de vocês, porque esse produto está sempre em constante evolução. A gente já tem casos dele em prédios para fazer rateio de carregamento de veículo elétrico, em pivô de irrigação para monitorar o sistema de iluminação desses pivôs, iluminação passiva para a noite. A gente tem condomínio residencial fazendo todo o rateio com esse produto. Então, assim, as aplicações deles são inúmeras. A gente não tem como falar para vocês onde ele pode ser aplicado. É melhor vocês trazerem o caso para a gente e a gente vai mostrar como é que é a aplicação para vocês. Perfeito, perfeito. Moisés, descompartilha a tua tela aí. Foi excelente a tua demonstração da ferramenta. Eu acho que, de fato, ela é muito versátil, fácil, super amigável, né, a interface. A construção, você construiu algumas coisas rápidas aí, deu para ver que é muito tranquilo, é como se você estivesse de fato navegando num software bem parecido com o que a gente está acostumado hoje, com aplicativos de celular, etc. Né? São coisas de fato muito fáceis de mexer, muito bacana mesmo. Acho que isso deu uma visão bem interessante da ferramenta, né? E de fato o cliente que está nos assistindo hoje, né, a nossa plateia deve estar pensando, cara, é muito fácil implementar esse tipo de solução. Então, pessoal, aqui para a gente finalizar, aqui tem alguns links úteis. Então, vocês podem acessar aqui o Beyond Connected, o website aí da ABB, onde vai ter uma série de informações. Né? O Design Specification também é uma outra página que vai apoiar, né, principalmente quem precisa de documentação para acessar e apoiar em desenvolvimento de projetos, né? E, obviamente, que vocês têm aqui o nosso contato também. Para quem está vendo aí na tela, tem aí uma caixinha escrito Bio, né? Que tem aqui os meus contatos e os contatos do Moisés. Tá? Então, quem quiser mandar e-mail ou até mesmo mandar uma mensagem pelo LinkedIn, tem ali algumas formas, né, de acessar a nós. E a gente está à total disposição para apoiar vocês, tá? Então, conta com a gente está nessa missão aqui de transformar as nossas instalações em instalações mais digitais. A gente tem usado muito o termo eletrificação 4.0, né? Então, a nossa missão é justamente mostrar para os nossos clientes que não é um enfeite, muito pelo contrário, isso traz custo-benefício real, né, traz economia real para as instalações, para o time de manutenção, né, a gestão de ativos, de uma forma geral. Então, a nossa missão é essa, a gente está aqui nesse caminho e certamente contamos com todos vocês aí para
sermos vencedores nesse caminho, tá? Bom, aproveitando aqui o finalzinho, vou colocar só alguns comentários de algumas perguntas aqui que foram feitas, Moisés, e aí a gente vai alinhando já fazendo o fechamento, né? Então, teve duas perguntas aqui que são complementares, que perguntaram se nós possuímos o link de download desse software e como acessar essa ferramenta, né? Então, essa ferramenta é o Partner Hub. Vou até ver se eu consigo digitar aqui para vocês e mandar o link certinho, mas de qualquer forma também, quem tiver interesse, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com o Moisés, a gente está à disposição, mas é uma ferramenta online, né? Esse software de configuração, de painéis, software de projetos, ele é uma ferramenta que está totalmente online, não tem nenhum custo. Basicamente, o que você precisa é fazer um cadastro para acessar a ferramenta, e lá tem uma série de coisas, né? Não é só as ferramentas de desenho de painel, o doc, o web, como eu comentei, mas você tem acesso a uma série de outras informações lá também, tá? Aqui teve um comentário, Moisés, que falou, como o próprio Quatrim disse, pode ser utilizado até em uma empresa que possui prédios baixos até um shopping center, que já são instalações muito maiores, né? Então, justamente mostra aí como que a nossa solução ela trafega em todas as escalas, né? Teve um outro comentário aqui que também comentou, a solução vai ajudar bastante nos meus projetos hospitalares, muito bom. Procura a gente, que a gente quer te apoiar nos seus projetos hospitalares, estamos à disposição. Tem uma pergunta aqui, Moisés. Bom dia, Moisés, eu consigo verificar e criar um histórico das medições? Exemplo, quero ver se teve uma oscilação na rede de fornecimento de energia de 10 dias atrás. É possível? Sim, totalmente possível. É para isso que o produto vem. Ele vai monitorar sua instalação nos períodos que você definir e pelo tempo que você definir. Claro, tem uma memória, mas é suficiente aí para pelo menos 3 anos de registros, tá? Dá para identificar sim. O que ele não vai conseguir identificar é se esse transitório for muito curto e o seu tempo de intervalo de medição está muito longo. Aí pode ser que ele não identifique essa anomalia. Tá? Ele não é um analisador de energia. Tá? Daí eu indicaria mais um analisador de energia para você fazer isso. E junto com isso, Felipe, tem uma pergunta sobre os sensores do CMS. Os sensores de coleta de dados são necessários serem coletados em CMS ou posso colocar em outro controlador? Os sensores você pode coletar no CMS ou no Insight e eles não são sensores convencionais. Então, você precisa do produto da ABB para ler eles, porque eles trafegam num protocolo que chama aí Insight Bus ou CMS Bus. Perfeito. E para fechar, tem duas outras perguntas aqui, comentando se essa apresentação vai estar disponível, né, no pós-evento. Sim, a ideia é que ela esteja disponível, sim. Né? Esses eventos, geralmente, eles são gravados e a nossa ideia é deixar aí à disposição para quem não pôde nos acompanhar aqui nesse horário definido, que possa fazer isso depois. A ideia é disseminar conhecimento, né? Então, a nossa missão aqui é que essa informação de qualidade esteja disponível para todos que estão aqui e que vocês também compartilhem, né? Com colegas, com pessoas que vocês julguem que tenham interesse nesse tema, tá bom? Bom, é isso. Queremos agradecer imensamente aí a participação de todos. Novamente, desculpa pela confusão aí no início, mas conseguimos, né, concluímos aqui o nosso evento, Beyond Connected. Vamos juntos transformar as nossas instalações elétricas. Agradeço demais aí por terem estado conosco aí nessa quase 1h20 e nos colocamos muito à disposição de vocês. A ABB está aqui para apoiar em qualquer momento, em qualquer etapa de projeto, para qualquer tipo de projeto, desde um prédio residencial até uma indústria de grande porte. Nós temos produtos, soluções e pessoas extremamente focadas e especializadas para apoiar vocês. Então, muito obrigado e eu me despeço por aqui. Moisés, a palavra é tua. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham aproveitado e, como o Felipe disse, nós estamos à total disposição de todos vocês para desenvolver os projetos e ajudar vocês a chegarem em níveis mais altos. Contem conosco. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Uma excelente semana e uma boa tarde.